como foi minhas entrevistas nas empresas aéreas. Oi, o meu nome é Jonathan e eu sou agente de aeroporto da Latam. Eu fiz processo seletivo para duas empresas aéreas, a Azul e a Gol, na qual eu fui reprovado. Galera, na Azul, eu participei duas vezes do processo seletivo da Azul. A primeira vez eu fiz a prova e fui automaticamente desclassificado. Tive a segunda oportunidade, né, que eles abriram novamente o processo de seleção, isso em 2021. Em 2021 mesmo, né, no final de 2021, eu fiz novamente o processo seletivo da Azul. Fui chamado para entrevista e dinâmica em grupo, né, no ano de 2022, da qual eu fui desclassificado. Em seguida, no ano de 2022, eu participei do processo seletivo da Gol Linhas Aéreas, né, que também eu fui desclassificado, não cheguei a fazer a dinâmica em grupo, né, fiz apenas a prova, e na prova mesmo eu fui desclassificado. E agora, no ano de 2023, eu participei do processo seletivo da Latam, passei por todas as fases, fui classificado, fui aprovado e atualmente eu estou fazendo o curso de treinamento que a própria empresa aérea ela disponibiliza para todos os candidatos. Inclusive, aqui no perfil tem um assunto falando sobre, porque a cada reprovação você vai analisando onde foi que você errou, quais foram os pontos que você precisou melhorar e não melhorou. Então, assim, quando eu reprovei na Azul, eu vi que eu não tinha muito conhecimento a respeito dos assuntos, né, português, matemática, né, raciocínio lógico, né, eu acho que eu não me preparei bem para essa prova. Quando eu reprovei a primeira vez, refiz novamente esse processo de seleção quando eu tive essa oportunidade, então eu já havia estudado, eu já tinha mais ou menos uma ideia do que ia cair nas provas, né? Então eu fui classificado e passei para a segunda fase, onde teve a dinâmica em grupo e a entrevista com o RH. A dinâmica em grupo, eu quero gravar um vídeo falando sobre essa dinâmica em grupo para algumas pessoas que estão fazendo esse processo de seleção, não conhecem como é que é uma dinâmica em grupo nessas empresas aéreas. Na verdade, cada empresa aérea aplica sua dinâmica em grupo, que sempre eles estão mudando, não é sempre a mesma coisa, sempre eles estão mudando e geralmente é uma situação que acontece no dia a dia. Então, eu vou fazer um vídeo, comenta muito aqui nesse vídeo que eu vou fazer um vídeo falando sobre a dinâmica em grupo nas empresas aéreas. Finalizei essa dinâmica em grupo, eu esperei mais ou menos, acho que uns 12 meses, eles entraram em contato comigo por e-mail, informando que eu não havia sido aprovado, ou seja, não estava classificado para as próximas fases do processo de seleção. Fiquei muito frustrado? Fiquei, mas eu disse, vou guardar mais essa experiência, vou me preparar mais ainda, principalmente no momento da entrevista, que você vai responder o RH, né, tudo aquilo que eles perguntam de você, né, eu acho que tudo isso você também tem que ter uma preparação para dar essas respostas para eles, né, para os entrevistadores. No ano de 2022, abriu o processo seletivo da Gol Linhas Aéreas, da qual também eu participei desse processo de seleção, fiz as provas e não passei novamente. Poderia ter desistido? Poderia ter desistido. Porém, no ano de 2023, agora, né, abriu o processo seletivo da Latam e eu disse, esse processo seletivo eu vou passar, eu preciso passar, eu tenho que passar. Então, eu usei muito a questão da persistência, me lembrei de todos os processos seletivos na qual eu fui reprovado, né, como eu falei, tudo que não dá certo na sua vida, você carrega como experiência. Você analisa os pontos aonde você errou, aonde precisa ser melhorado, para que quando tiver uma nova oportunidade, você já esteja preparado para... Então, eu fiz as provas, fui chamado para a entrevista com o RH e dinâmica em grupo, em seguida passei pela entrevista com o gestor, depois da entrevista com o gestor, passei por outras etapas do processo seletivo e hoje, atualmente, estou no treinamento. Se vocês também quiserem um vídeo falando sobre como é o treinamento da Latam, eu vou estar aqui nesse canal falando sobre como é todo esse processo, esse procedimento de treinamento. Galera, então não foi fácil, foi muita persistência mesmo, né? Como eu falei para vocês, eu tive 3 reprovações, poderia ter desistido, não desisti, me preparei. Então o conselho que eu dou para vocês é se prepararem muito, procurarem os canais, né? Aproveitem e me seguem aqui nesse canal para você ter dicas de como é esse processo de seleção. Então foi isso que eu fiz, né? Eu busquei informações também na rede vizinha, aqui na plataforma, no TikTok, são poucos os influenciadores, né, que trabalham em empresas aéreas, né, como agente de aeroporto, comissário de bordo, falando sobre esses determinados assuntos. Então, é muito importante que você procure essas informações antes de você fazer esse processo de seleção, para que você já tenha pelo menos uma noção daquilo que vai acontecer lá nesse processo seletivo. Bom, galera, então é isso. Para você que não me segue, aproveita e me segue aqui nesse perfil e até mais.